Fala galera, beleza? Aqui é o Profut trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo sobre o mercado de transferências do Barcelona, mano. A gente vai discutir quais as melhores contratações que o Barça pode fazer na temporada que vem aí pra tentar reforçar o time. E lembrando que eu vou tentar sempre pensar em contratações realistas. Eu não vou sugerir um Haaland de 200 milhões ou qualquer jogador desse tipo que eu sei que seria inviável o Barcelona contratar. Bom, e primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Barcelona é um time que já tá quase pronto. Eu acho que o Barcelona tem algumas carências, né? Que é a centroavância. Eu acho que a zaga poderia melhorar, né? O rumor aí do Bastoni tá sendo muito frequente. Mas no final das contas, o Barcelona é um time que é pronto. O Barcelona tem uma base. E eu acho que para o time realmente deslanchar numa Champions League da vida, o time precisa aí de algumas contratações pontuais. Não acho que o Barça vai vir no mercado pra fazer uma reformulação no elenco. Não, eu acho que isso vai ser algumas contratações e algumas posições aí que tá precisando e só. E vamos começar pelo mais importante, que são os centravantes, cara. O Lewandowski vai sair do Barcelona ao final da temporada, né? Ele fez seu último jogo aí contra o Valência, se eu não me engano. Eu esqueci, eu vi o jogo, mas eu esqueci. E ele até fez gol, mas ele vai sair do Barça. Apontou aí que ele pode ir pra MLS, ou pra Arábia, ou pro Campeonato Italiano. Mas o Leva vai sair. E nosso centroavante vai ser o Ferran Torres. Eu não confio no Ferran Torres para ser titular da posição, porque eu acho que ele é um cara que oscila muito. Mas o Ferran Torres, como reserva, se vacilar, é o melhor centroavante reserva do mundo. Sem exagero, em 24, 25, vindo do banco, o Ferran teve mais de 20 gols, se eu não me engano. E nessa temporada ele foi mais titular e teve quase 20 gols, eu acho. Então ele fez uma boa temporada, só oscilou. Mas ele, como reserva, e eu acho que ele aceita ser reserva, né? Ele é um dos melhores do mundo, da posição como um reserva. É um 12º jogador. Então, eu mantenho o Ferran Torres, Lewandowski vai sair e tem algumas especulações, né? Julian Álvares, Vlahovic, Oyarzabal, João Pedro são aí os mais cotados para serem os centravantes do Barça. E, cara, eu já vou falar logo o que vocês acham que é mais importante, né? Que é o Julian Álvares. Mano, o Julian Álvares, ele tem um contrato com o Atlético de Madrid longo. Ele vale mais de 100 milhões de euros. Assim, o Atlético, se for liberar ele pro Barcelona, vai ser por mais de 100 milhões de euros, bem mais, para até 130. Então eu acho que não é viável, pelo menos nessa janela. Eu acho que é muito difícil o Julian Álvares ser contratado. Tipo, tem que muita coisa ruim, boa acontecer para isso. No caso, sei lá, o jogador romper contrato com diretoria, tipo, romper laços com a diretoria, né? E mesmo assim, eu acho que ele sairia caro, sairia 100 milhões, né? Então eu acho que Julian Álvares é bem complicado. Vlahovic e Oyarzabal, esses eu acho que são os mais possíveis, galera. Eu sei que não é o que todo mundo gosta ou queria, mas principalmente o Oyarzabal é um ótimo jogador e ele já é experiente na La Liga e eu acho que ele seria uma boa contratação. Sairia aí por menos de 50 milhões de euros e é uma garantia que ele vai entregar gols, mano. O Oyarzabal, se o Barcelona contratar, é garantido que ele vai corresponder. O Vlahovic, ele passou aí por umas má fases lá no campeonato italiano pela Juventus, mas também é um bom jogador e eu acho que ele seria estilo Ferran Torres. Então, assim, em questão de número de gols. Então, eu não acho que ele vai ser um cara que vai resolver o problema, mas seria uma última opção boa pro Barcelona aí tentar contratar caso ninguém venha, aí você pega o Vlahovic, mano. Mas eu preferiria o Oyarzabal, porque eu acho que é mais segurança e acho o melhor jogador. E o João Pedro, que tá sendo muito cotado no Barcelona. O brasileiro que provavelmente não vai jogar Champions na próxima temporada, porque o Chelsea acho que não vai se classificar. Ou seja, ele vai basicamente diminuir um pouquinho o preço do mercado. Só que mesmo assim, galera, eu acho que o Chelsea no máximo, no mínimo, vai cobrar 80 milhões de euros, tá? Eu não acho que o João Pedro vai sair por 70, 60 milhões de euros. Muito difícil. O Chelsea teria que estar maluco para vender um jogador que vai ser pilar do time no futuro, né? Por um preço tão baixo assim para centroavante, né? O Voltemade foi, sei lá, 70 milhões de euros, se eu não me engano, 80, 90, não lembro. Acho que foi 90. Então eu acho que o João Pedro sairia aí na casa do 80, 90, 100 milhões de euros. Seria uma contratação cara, mas
Tem rumores que o Barcelona vai entrar aí na 1 para 1, né, que é aquela regra da La Liga de fair play. Então vai ter mais dinheiro para contratar, provavelmente. Não sei se é o suficiente para contratar o João Pedro, mas se tiver dinheiro para contratar, acho que vai ser uma boa contratação. Não acho que é um cara que vai te entregar 50 gols por temporada, não é o Harry Kane, não é o Haaland da vida, mas é um ótimo jogador e ele vai ajudar o Barcelona se for contratado. Desses quatro aí que eu citei, né, Julian Álvares, Vlahovic, Oyarzabal e João Pedro, o que acho que tem mais chance de vir e tem mais chance de, assim, ser muito custo-benefício é o Oyarzabal, porque ele é o mais barato desse, junto com o Vlahovic, só que diferente do Vlahovic, é certeza que ele vai jogar bem. O Oyarzabal é um cara muito sólido e com certeza ele vai entregar uns 30, 25 gols por temporada. Não é um craque, não é um gênio, mas ele com certeza vai entregar essa média de gols e vai ser uma garantia pro Barcelona. Depois vem o Vlahovic, né? Há rumores que ele pode estar saindo aí de graça na Juventus. Eu não sei se ele acaba o contrato dele. Eu acho que acaba, algo assim. Ou se não, acho que ele sai por uns 30 milhões de euros. Então vai ser um cara barato, só que é aquilo, né? O Vlahovic tá mal nos últimos anos. Não sei se é uma garantia que ele vai entregar bem pro Barcelona. Depois vem o João Pedro, eu acho que ele, dependendo de como o Chelsea vai sair nessa reta final de temporada, né? Amanhã, domingo, joga e pode não se classificar para Champions. Então o João Pedro pode baratear aí um pouquinho, mas nada demais. Acho que pode sair até 80 bilhões de euros. Acho que seria uma boa, mas eu não vejo muita diferença entre ele e o Oyarzabal. Talvez a idade, né? Porque o João Pedro é bem mais novo e tem potencial para ser bem melhor que o Oyarzabal. Mas, enfim, eu acho que o Oyarzabal aí, mesmo com o João Pedro aí saindo por uns 80, 90 milhões de euros, o Oyarzabal seria uma melhor opção. E o Julian Álvares, pra mim, seria a pior opção. Não pior em questão de desempenho, mas pior em questão financeira. Eu acho que o Barcelona não vai pagar 130 milhões pelo Julian Álvares, que é o que o Atlético quer. Por aí, né? Arredondando. A gente não sabe, obviamente. Mas vai ser por aí. E o Barcelona não vai pagar se for por aí. Então, Julian Álvares, pra mim, é descartável nessa temporada. Quem sabe na próxima? Não sabemos. Eu acho que seria uma boa pro futuro, mas agora é bem difícil. Então é isso. Eu acho que o Oyarzabal é a melhor opção, então ele seria a minha escolha para centroavância e eu manteria o Rashford também. Acho que o Rashford fez uma boa temporada pelo Barcelona e de atacante eu acho que seria uma boa manter ele aí. Vai sair por 25 milhões de euros do United, já ia ter que pagar 5 mesmo assim. Então eu contrataria o Oyarzabal e manteria o Rashford. Pra zaga, mano, isso aqui vai ser um pouquinho complicado, porque tem aí notícias que o Bastoni não quer vir pro Barcelona, ele queria vir, mas aparentemente ele mudou de ideia. Bom, o Bastoni seria com certeza a melhor opção. Saiu essa notícia aí que ele mudou de ideia, quer permanecer na Inter de Milão. Mas, cara, futebol vai e vem. Às vezes essa notícia é até fake. Então, eu não sei, eu não descarto. Há rumores que a Inter vai vender aí por 60, 70 milhões de euros. Eu compraria o Bastoni por esse preço. E, assim, eu não confio 100% nessa notícia que ele não quer vir, não. Eu deixaria um pé atrás, né? Porque, pô, sai a notícia aí que o cara não quer vir, mas não descarto. Bastoni é minha primeira opção. Se não vir o Bastoni, Van de Ven, cara. Imagina um cenário em que o Tottenham é rebaixado e o Van de Ven, que é um jogador caro, sai muito baixo, tipo, sei lá, uns 40 milhões de euros por ele. Porque o Tottenham vai ter que vender, né? Não sei se o Van de Ven vai querer ficar se o Tottenham for rebaixado, não. Então acho que seria uma segunda opção boa. Ele é pior que o Bastoni. Sim, eu acho o Van de Ven pior que o Bastoni. Mas se o Bastoni não vir, eu iria no Van de Ven. Tem o Senesi, né, que é o jogador aí do Bournemouth. Cara, eu não acho o Senesi uma boa, não. Eu não acho que ele é um cara que viria pra mudar o patamar do Barcelona, cara. Ele é um bom zagueiro aí, mas não sei, eu não tenho muita confiança nele, não. É de um time que o Bournemouth é um bom time, né? Tá bem aí na Premier League, se eu não me engano, pode pegar uma vaga na Europa League ou na Champions. Mas não é um cara que eu tenho tanta confiança assim, não. O Zabarni do PSG era o melhor jogador do Bournemouth temporada passada, melhor até do que os Senesi, e o Zabarni foi pro PSG e tá mal aí, como a gente sabe, né? Então, não sei. Eu preferiria o Van de Ven. Na lateral, eu manteria
manteria o Cancelo, tá? Eu manteria o Cancelo e o Baldé. Eu acho que o Baldé, a não ser que ele esteja insatisfeito, né, de ser reserva do Cancelo, acho que é uma boa manter. O cara é jovem, provavelmente vai evoluir, então é bom manter. Eu compraria o Cancelo, porque ele é um cara que pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na direita. Há rumores que o Barcelona pode contratar ele entre 5 milhões e 15 milhões de euros, né? O Al Hilal quer 15, mas a gente sabe que no mundo dos negócios não é assim que funciona. Provavelmente vai sair por uns 10, né? Porque o Al Hilal quer puxar a corda mais pra cima, o Barcelona vai mais pra baixo, o Cancelo não quer ficar no Al Hilal, então o Al Hilal vai ser obrigado a vender. Então, deve sair aí um meio termo, 10 milhões, 7 milhões, quem sabe até 5. Foi só uma contratação barata, né? E mesmo se fosse 15, acho que o Barcelona compraria. Então, mantém o Cancelo, mantém o Baldé, lateral esquerda tá feita. Na direita, Koundé e Eric Garcia. Eric Garcia, a princípio, de titular. E o Koundé reserva, eu acho que o Koundé ainda pode entregar. Então, eu não descarto o Koundé. Acho ele um bom jogador. E acho que ele pode dar a volta por cima, né? Temporada passada, 24-25, ele foi muito bem no Barcelona. E nessa ele decaiu um pouco, sofreu um pouquinho de lesões. Então, eu não descarto o Koundé. Deixa Eric Garcia e Koundé. A não ser que venha assim uma proposta atmosférica, né? Tem rumores que o Liverpool quer 80 milhões nele, mas eu acho isso irreal. Um cara que já tem 28 anos, acho difícil sair por 80 milhões. Vai ser uns 60, 70. Mas enfim, manteria o Koundé e o Eric Garcia na lateral. Então a lateral tá feita. O meio campo, né? Eu deixei por último porque acho que não precisa. O Barcelona tem o Pedri, Bernal, Gavi, De Jong e Casador. O Casador eu acho que deve ser vendido. O De Jong aparentemente perdeu a vaga de titular pro Gavi. E sim, eu acho isso justo, tá? Pra quem não tá acompanhando o Barcelona, o Gavi vem fazendo uma ótima temporada desde que ele voltou de lesão, e é justo o De Jong perder a titularidade para ele, pro Gavi, porque o Gavi, muita gente subestima ele, né? Mas ele é um bom jogador, é um ótimo jogador e tem potencial para ser um dos melhores das posições. Quem acompanha o Barcelona sabe. Então não é assim loucura, como eu vejo muita gente falando, dizer que o De Jong virou reserva do Gavi. Então talvez o De Jong queira sair. O Casador acho que ele vai sair, não tem como ele ficar, ele vai jogar no máximo, sei lá, uns 10 a 20 jogos na temporada se ele ficar. Então não é o cara que eu vejo ficando, não. Acho que ele deve sair aí. A Arábia parece que quer ele, a Premier League parece que quer ele. Então seria uma boa ele sair. Vai render uns 30 milhões de euros, 25. Seria uma boa. O De Jong, se quiser sair, aí eu acho que o Barcelona tem que contratar. Só se o De Jong sair, o Casador, se ele sair, mesmo assim, não precisa contratar. Mas se o De Jong sair, eu acho que pode ir atrás, sei lá, de um Bernardo Silva da vida. Mas só se o De Jong sair. Se o De Jong não sair, o meio-campo continua igual, na minha opinião. E para goleiros, cara, os goleiros do Barcelona nessa temporada foram Juan Garcia e Chesney. Ter Stegen e Iñaki Peña foram aí emprestados tanto pro Girona, tanto pro, acho que o Oviedo, Las Palmas. Acho que o Iñaki foi pro Las Palmas. E o Ter Stegen foi pro Girona, acabou nem jogando porque lesionou. Eu acho que o Ter Stegen tem que vender, porque ele não vai querer ser reserva, e o Ter Stegen claramente vai ser reserva do Juan Garcia. E também o Ter Stegen foi o goleiro mais bem pago do mundo até um tempo atrás. É um cara que ganha muito de salário. O quanto de fair play que vai liberar de uma possível saída do Ter Stegen não tá escrito, meus amigos. Então eu venderia ele, né, um dos goleiros mais bem pagos do mundo, e viria para ser esse reserva, então não vale a pena. Ainda tá bichado, pelo visto, né? Iñaki Peña, não tenho esperança que ele vai jogar, então acho que o jogador vai querer sair, acho que justo ele sair. E o Barcelona poderia contratar aí o Alex Emílio, né, da Real Sociedade, para ser reserva do Juan Garcia. Obviamente a gente não sabe se ele vai querer, mas quem sabe? Seria uma ótima contratação e a gente ficaria assim, com Juan Garcia, Alex Emílio e Chesney como terceira opção. Acho uma boa. Então é isso, galera. O que vocês acham dessas possíveis contratações do Barcelona? É claro que se um jogador ou outro aí sair, o Barcelona vai ter que repor, então talvez mais posições possam sofrer mais, assim. O Barcelona pode ir atrás de jogadores, como por exemplo o meio campo, sei lá, se o De Jong quiser sair, ou sei lá, lateral, se o Baldé quiser sair porque não quer ser reserva do Cancelo, aí sei lá, vai atrás de um Grimaldo, pode ser, mas isso é se ele saísse. Se não sair, eu acho que dá pra manter o time aí pra fazer uma ótima temporada. Comenta aí o que vocês acham dessa minha análise aí de possíveis contratações pro Barcelona, que eu acho que seria uma boa, pra deixar o time completo, né?
E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso, falou, fui!